Imagine um país que, por sua paixão pela dança, idolatra uma bailarina, Alicia Alonso. Como o Brasil admira, digamos, Pelé, nome que é referência na história do futebol. Significa em qualquer conversa mais banal, o motorista do táxi, a recepcionista do hotel ou o cubano que recebe estrangeiro em sua casa, pode começar, a exemplo do que fariam muitos brasileiros ao tratar de futebol, a conversar sobre dança, sobre aparição, surpresa e histórica da diva num espetáculo ao se empolgar com lembranças de alguma apresentação da bailarina ícone, nascida em 1920, que dançou em mais de 60 países. Esse é um dos trechos de Cuba, um livro recentemente lançado pela jornalista e fotógrafa Lisete Guerra. Nós temos aqui uma coletânea fantástica de mais de 300 imagens, intercalada por textos também, descrevendo todo um roteiro de diversas cidades cubanas. E eu quero saudar aqui muito especialmente Lisete Guerra. É uma honra tê-la conosco. É uma honra estar aqui, Fábio, com vocês. Esse livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul, então, e que é a proposta do Café com Letras desta semana. Antes de entrarmos na obra especificamente, eu gostaria que tu contasses desde assim do primeiro pensamento até projetar a viagem em si, antes de chegar em Cuba. Vamos fazer um passo a passo disso. Bem, você estava falando da dança em Cuba. Então, o que me levou a Cuba foi a dança, porque eu faço aula de salsa com um cubano em Porto Alegre. E aí eu e duas colegas da salsa resolvemos ir para Cuba para dançar salsa, para ver em loco como é que era. E aí eu cheguei lá a primeira vez, foi em 2009, me apaixonei pela cidade, porque em cada esquina é um cenário para fotografar, como se fosse um cinema. E aí que voltei para Porto Alegre, isso foi em janeiro, voltei para Porto Alegre e disse, eu amei aquela cidade, aquela terra e vou fotografar de novo. Voltei em maio e resolvi fazer um livro. E comecei a fotografar, eu tinha mais de 10 mil imagens para selecionar. Aí eu fui 6 vezes para Cuba para fazer esse livro. Eu tive a ideia, e eu fui 6 vezes de 2009 a 2013 só para fotografar. Eu fui primeiro para turismo e depois virou essa obra. Depois virou a obra. A propósito disso, o livro, além de... Claro que o foco maior é demonstrar a arte, a própria cultura, a diversidade de Cuba, mas há também um toque na parte histórica e política, principalmente no texto do Inácio de Loyola Brandão, que é um dos escritores que tu convidaste para fazer um breve texto. Ele tem um texto aqui de 2 páginas, ele rememora obras dele mesmo, que foram escritas em meados dos anos 60, dos 70, de como significou lá nos anos 50, quando ele trabalhava na redação da Última Hora em São Paulo, a própria Revolução de Cuba em 1959, como que os brasileiros, principalmente aqueles que cultuavam o ideal de esquerda, assimilaram aquele momento. Então, o livro, ainda que de forma breve, ele também se presta nesse sentido. Acho que o texto do Inácio de Loyola Brandão foi muito interessante nesse aspecto. E temos assim aqui até uma imagem impactante aqui do prédio do governo, né? Vou pedir que a nossa equipe pegue, com Che Guevara aqui, hasta la vitória sempre. Então tá... Não, é que assim, é que não tem como fazer um livro de Cuba e não mostrar um pouco de política. Mas eu procurei só mostrar a beleza, o belo, que eu gosto de fotografar, fotografei a vida inteira e fotografo ainda pessoas que eu gosto, que é o meu forte, amo fazer retratos. E aí eu procurei fotografar as pessoas na rua e mostrar as paisagens exuberantes, mostrar a beleza de Cuba, o belo, colorido. Entendeu? O meu lado foi mostrar, porque assim, livros de política ou das coisas tristes que acontecem com muita gente já fez, mas eu quis mostrar o outro lado. Eu só destaquei a preocupação de ter esse texto também. Não, mas o Loyola, por exemplo, eu quis que ele fizesse a apresentação, porque eu adoro o texto dele, ele é meu amigo, e ele já esteve em Cuba. Claro. Então ele já morou lá e já teve essa experiência. Aí teve esse outro lado também, digamos assim. Aqui nós pegamos a parte do esporte, ó. Tem uma foto em preto e branco, muito legal aqui, de 2 boxeadores,
Cuba que ficou muito tempo destacada pelo esporte, né? Pelo esporte. Aqui, ó, o treinamento. É. Pô, essa sequência aqui tá bem legal. A nossa equipe aí, dentro do possível, está tentando pegar e eu vou folhando, que o livro também ele é grande, é um álbum substantivo. Não, ele tem 300 páginas. Não é tão simples o assim, manuseio. Ó, o livro, a princípio, seria de 230 páginas, mas eu não consegui, eu tive que fazer 300, eu não consegui deixar de fora muitas fotos. Foi muito difícil fazer isso. Aqui nós temos, por exemplo, ó, um sujeito dirigindo o carro, aquela cobertura da direção já com a espuma soltando, a parte em couro carcomida, e aí tem uma epígrafe, digamos assim. O segredo da felicidade é saber viver com o que você tem, sem ficar pensando nas coisas que lhe faltam. O livro também é recheado desses pensamentos que acompanham as imagens, né? É assim, ó, eu fui essas 6 vezes, depois a última vez, quando eu já tinha o patrocínio, porque eu fui por conta própria. Quando eu tive o patrocínio, eu levei o jornalista de São Paulo, que é o Sérgio Ribas, que fez o meu primeiro livro. Esse é o meu 4º livro. E aí ele fez as entrevistas e fez esses textos, e aí com ele a gente dividiu em capítulos, porque estava difícil de dividir. Ele dividiu comigo. Aqui temos, ó, a propósito que falávamos de dança, ó, bailarina. Aí aqui uma frase, de novo um pensamento. Esses pensamentos que tem, por exemplo, aqui o Pedro Simon, não é o Pedro Simon, o senador gaúcho, é o Pedro Simon, diretor do Museu de Dança de Havana, tá? E isso acontece com alguns personagens lá de Cuba. Tu entrevistaste essas pessoas? A gente entrevistou, eu junto com ele, a gente entrevistou umas 10 pessoas, assim, ícones lá, por exemplo, da arquitetura, para falar sobre a arquitetura cubana, sobre a dança. Ele era o marido da Alice Alonso. Ela morreu esse ano passado, acho. Eu consegui conhecê-la e fotografei ela. E isso aí foi super importante para esse Ballet Nacional de Cuba, é conhecido no mundo inteiro, é lindo, né? E aí nós temos descrições aqui, entrando na obra propriamente dita, descrições do cotidiano. Como é que funciona quando o sujeito toma um táxi? Que tipo de diálogo os taxistas costumam ter? Que foi mais ou menos o que eu li na abertura do programa. Aqui, salões de beleza lotado, recepcionista de carisma, evidente em plena galeria de arte, mecânico especializado em carros antigos e fanático por literatura. E eu gostaria que tu começasse a descrever um pouco dessas tipologias. O cotidiano de Cuba. Que marcam aqui não só no texto descrito, mas principalmente nas fotos. Né? Por exemplo, eu andava com a minha câmera o dia inteiro pela rua, tentando pegar essas pessoas. Por exemplo, os carros dos anos 50 que andam o tempo todo lá, por exemplo, os mecânicos de Cuba são considerados os melhores mecânicos do mundo, porque eles têm que adaptar os carros antigos com as coisas de hoje, né? Então, porque várias vezes o carro parado é o que tu mais vê, porque eles não conseguem andar muito tempo, né? E as mulheres, elas são super vaidosas na moda, os homens também, então por isso que eles estão sempre no cabeleireiro, sempre estão se penteando, fazendo as unhas, sempre tem desenho nas unhas, e eles se cuidam muito com a aparência, eles adoram moda. Tanto que eu pegava as pessoas na rua só com moda, assim, para ver as modas, eles gostam da moda americana também. E como é que é essa tipologia, quando tu referes assim, um mecânico que demonstra um grande apego pela literatura, eles leem muito mesmo? Não, acho que não, isso não. Não, tem uma parte ali que fala... Falei da educação. Por exemplo, desde pequenos eles são super acostumados a lerem mesmo. E outra coisa, assim, lá eles são uniformizados, o governo dá roupa para eles. Então eles são sempre aquelas crianças lindas, saindo pela rua com uniforme. E a saúde também. A saúde é considerada muito boa lá, né? Tem vitiligo, por exemplo, que lá é considerado o melhor do mundo. Então eles pesquisam muito. É porque as pessoas acham que não tem coisas boas. Tem muitas coisas boas lá. Tem pobreza, mas tem muita coisa linda para ver e conhecer. Cenário de pobreza, isso também tem no livro, né? Tem. Não tem como não ter. Não tem como não ter, né? As crianças ali, inclusive tem adolescentes grávidas. Mas, por exemplo, assim, eles são pessoas felizes. Porque a música, em qualquer esquina que tu chega, tem música tocando.
as pessoas dançando, e eles são felizes, apesar de toda a dificuldade, né? E o que mais que tu falasse? Não, eu estava comentando das tipologias de personagem. Nós falávamos antes tem um ponto ali, até no texto que eu estava lendo em voz alta aqui no programa, como eles têm apego à literatura. E tu citaste que, de fato, a educação é muito presente e, de fato, as pessoas leem bastante. E depois nós estávamos entrando nos estratos sociais. Há um momento ali que há meninas fazendo coreografias numa roda em meio à favela. Há também uma demonstração de extrato social de adolescentes grávidas. Então, adolescentes grávidas, por exemplo, lá a saúde. Tem, todas as grávidas ficam em passam o dia inteiro tipo numa clínica, e lá eles têm toda a ajuda do médico, de alimentação, eles passam o dia inteiro, de noite vão para casa. Então todos se reúnem no mesmo lugar, assim. Em todas as cidades do interior são assim. Nós temos tipos ali no livro também, que se trajam semelhante ao Fidel Castro, recentemente falecido, líder da Revolução Cubana, foi presidente, depois terminou na parte final da sua vida sendo substituído pelo Raul Castro, seu irmão. Pessoas que se trajam como Fidel, com o mesmo tipo de boné. Isso é o que se vê o tempo todo, eles amam. Che Guevara ainda mais. Che Guevara em todos os lugares, amam. Como é que isso virou, ainda é muito forte o perfil das ideias desses personagens, ou já está uma situação mais folclórica, que fica na questão da roupa Não, e é tal? muito forte. Muito forte. Principalmente os mais antigos. Sim. E muito forte em que sentido? Só pelos trajes e hábitos ou vai além disso? Não, pelo pensamento dele. E conversando com as pessoas, chega a sentir algum desapontamento com o rumo que tomou a Revolução, ou orgulho? Não, assim, eu vou dizer uma coisa. Na rua, eles não gostam muito de falar sobre isso. Eles temem falar sobre isso. Então, eles dizem assim, eu não quero falar sobre isso. Então, muitos não gostam de falar. E que outras coisas que tu poderia nos trazer, assim, de curiosidades do roteiro? São várias cidades pelas quais tu passaste. Isso há um cuidado de ser descrito no livro também. Não se reduz a Havana, a capital, né? Não, eu fui para Havana, eu quis conhecer, assim, o que eu queria era conhecer, ficava na casa das pessoas, porque lá a gente fica na casa das pessoas hospedado, para conhecer bem como eles viviam. Daí eu fui para o norte, uma cidade super turística, linda, que é onde tem os tabacos, a plantação de tabaco. Eu quis ir no verão, no inverno, em todas as épocas, para ver como eles viviam. E fui também para o interior todo. Eu alugava carro, ia de ônibus para chegar na casa das pessoas. Mas para isso eu também tive que conhecer muitos cubanos, ficar amigos, que eles iam junto comigo, porque eles não deixam assim muito entrar na casa e conhecer bem a vida. Então eu tive que conhecer cubanos e ver como eles viviam o dia inteiro. Tomava café da manhã com eles, conversava e me mostravam como era a vida deles, os carros. Mas eles são super alegres, por exemplo, esse aqui que tu está vendo, ele é um mecânico. Pedir que a nossa equipe pegue. Por exemplo, tu conhece, tu está na rua, assim, caminhando na rua, fotografando, vem um cubano e te diz, o que tu quer fotografar? Eu vou junto contigo, eles te acompanham para te mostrar tudo o que acontece. E isso vai acontecendo, eles são super receptivos. Como o Brasil, assim, Até pelo perfil turístico, né? Acho que muita gente deve... Mas eles mostravam as coisas, não as coisas da vida deles mesmo. Eu quero te levar num café onde tem as pessoas, os meus amigos, e aí tu vai conversando com as pessoas de lá mesmo, vai vendo como eles vivem. É interessante, escutando teus relatos, que eu estava aqui folheando aleatoriamente, tu para nessa página aí, esse cara e tal, dá a entender que não foram só fotos. Tu tinhas um contato de conversar com as pessoas. Claro que tinha. Eu imagino que aqui Forento tu vai lembrar, esse aqui era de tal forma. Eu me lembro de cada foto, cada lugar que acontecia. Por exemplo, daí muitos eu dizia, eu posso te fotografar, eles ficavam felizes, mas assim, tu não podia tirar muitas fotos, tu tinha que tirar só uma ou duas, porque eles achavam que... Não, eu fotografava, não parava de fotografar. Chegou, sabe? Porque para que tu quer tanta foto? Claro.
Aí eu dizia que eu queria fazer, o meu plano era fazer um livro, mas eu não tinha certeza que eu iria fazer. Por exemplo, esse aí é típico assim, tem pessoas que já ficam, ele não é, mas tem pessoas que ficam lá já para serem fotografados, te cobram $1 por uma foto. Esse personagem aqui ele estava na rua caminhando, simplesmente eu peguei. E abordou, não chegou a conversar? Abordei. Não chegou a conversar com ele? Não, e até eu vou dizer, depois desse livro, eu mudei muito a minha maneira de pensar, de fotografar, porque antes eu fotografava muito pessoas da sociedade. Isso aí são pessoas de rua, que eu nunca tinha fotografado pessoas na rua caminhando. Mas é que eles já estão assim preparados, eu acho, para fotografar, né? Aqui, olha, por exemplo, nós falávamos das grávidas. Aqui essa menina adolescente, e com um detalhe interessante aqui, as unhas pintadas em vermelho e branco, que para os colorados diz muito aqui. Ver as unhas em vermelho e branco, como é o meu caso, então. Desde pequenas, elas gostam, as tranças, porque assim, ó, tu já vê, as guriazinhas quando vão para a escola, tem aí, elas já são super penteadinhas, com os penteados, elas já são, desde pequena, cuidadas, assim. Com essas mulheres, chegaste a travar algum diálogo? Claro, fiquei um tempão aí conversando com elas. E como é, assim, a rotina Porque só fotografar delas? Não tem graça, Claro. Tem que saber a vida. Porque a história que tem atrás, tu tem que contar a história da pessoa. Olha o sorriso dessa menina aqui. Lindíssimo. Pedi que o nosso... Não, eu vou dizer os traços, as cubanas são muito bonitas, os cubanos também. Eles são belíssimos. Como é que é a situação da mulher, propriamente dita, já que nós estamos falando do papel da mulher, como é que o cubano encara, como é que elas se sentem no contexto de Cuba, como é que é a integração, o papel da mulher na sociedade cubana? O papel da mulher na sociedade cubana é normal, como no Brasil. Elas não são menores, não são nada, sabe? Elas cuidam da casa, trabalham também. É normal, trabalham em coisas do governo. E abrem agora eles podem abrir o seu negócio. Antes, quando eu estava lá também, abrem os restaurantes. Muitos abrem restaurantes, trabalham em fazer unhas, trabalham em cabeleireiro. Muitos cabeleireiros têm lá. Elas abrem, em sua própria casa abrem, em qualquer cantinho elas abrem. Então agora, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar um tempo aqui na discussão sobre o livro Cuba e ouvir da Lisete Guerra dicas de literatura. Então chama a vinheta. Nas dicas do autor, então, queremos ouvir de ti, Lisete Guerra, nossa convidada desta edição do Café com Letras, nós saindo um pouco do foco do programa, que é o livro Cuba. Que autores, obras, pode ser clássicos, lançamentos, o que tu tens lido ou já leste que te inspirou para até fazer esse livro, propriamente dito, e que tu achas que seria interessante compartilhar com quem nos acompanha nesse momento? Bem, o que eu gosto, eu vou falar de livros de fotografia, porque eu amo fotografia. E até porque é o foco aqui, né? E, assim, pessoas que me inspiram. Eu vou dizer assim, brasileiro, eu gosto do Bob Wolferson, porque eu trabalhei 20 anos com moda e com pessoas, que eu gosto de fotografar pessoas. Então, o Bob Wolferson, os livros, ele tem vários livros, então eu não vou dizer nenhum, mas tem o Bob Wolferson, vale pesquisar. E também o Mário Testino, que é um fotógrafo que é peruano, ele vem muitas vezes para o Brasil, ele vai para o Rio de Janeiro, ele tem vários livros com modelos de moda e pessoas. Outro, Peter Lindenberg, que é um alemão, que eu adoro também, que ele faz fotos de pessoas, retratos e moda. A Annie Leibovitz, que é americana, que faz retratos também, que eu adoro. Eu estou falando muito rápido, mas... Não. E quem mais? Bom, e o Sebastião Salgado, eu adoro todos os livros, mas tem um que eu gosto, que é Outras Américas, que mostra o povo da América, que eu acho lindo também. E dialoga muito com o que tu produziste aqui. E muitos falam, e também eles têm textos, escrevem ali também. Claro. Contam a história deles. Porque muitas vezes também essa ideia do texto e da foto, para quem se vincula mais com a fotografia, nem sempre é tão simples escrever também, né? Para ti foi tranquilo? O quê? A ideia de fazer o texto com a foto também.
É assim, Tem alguns que fazem a foto e convidam alguém para fazer o texto. Eu vou dizer assim, eu já tenho, são 4 livros que eu tenho. Esse é o 4º livro. Eu vou dizer, o meu primeiro livro que eu fiz foi sobre modelo, retrato de modelo. Assim, eu trabalhava na Zero Hora e eu disse, eu preciso fazer um livro porque a gente tem que perpetuar o trabalho da gente. Aí eu cheguei lá na LPM Editores de Porto Alegre e disse, eu quero fazer um livro de fotografias. Aí ele disse, por que tu não faz um livro? Livro de fotografia não vende, livro simplesmente. Então, tu tem que fazer com as tuas fotos, mas tem que fazer texto contando a história. Tua história e a história dos modelos, porque tu passa a vida inteira envolvido com modelos e moda. E aí que eu comecei e tive aquela ideia. Então, eu peguei o meu gravador e entrevistei 70 pessoas do mundo da moda de São Paulo, Rio, porque eu já ia pela Zero Hora e às vezes ia particular. Os bastidores do mundo da moda. E aí que eu fiz aquele primeiro livro, Retrato de Modelo, que é da LPM Editores e a Zero Hora. Fizeram juntos. E, a partir daí, eu sempre fiz livros de fotografia com textos, porque eu acho que é muito mais interessante tu poder contar a história junto com o livro, que as pessoas... Não vai ser só um livro de fotografia, porque eu sempre tenho a ideia. Livro de fotografia só não vende. Vende pouco, vende alguns, né? E a escolha e tem a escolha também das epígrafes e dos depoimentos a partir das entrevistas que tu fizeste por lá. Que nem meu primeiro livro. Isso é muito interessante, essa parte também, assim, né? Blocos com textos que vão chamar atenção. Isso é super... Isso eu fiz em todos os meus livros. Por exemplo, aqui, ó, essa banda aqui, ela é razoavelmente conhecida, pelo menos para quem acompanha a música cubana. É a mais conhecida que tem. Juan Formel, músico, diretor artístico e um dos fundadores dos Los Van Van. Extraordinária a banda, quem não escutou... Tu conhece? Conhece. Eu também fui na casa dele, a gente entrevistou ele e depois ele faleceu já faz uns 2 anos. Então, tem várias pessoas aí que eu consegui fazer ainda. Pegou na parte final. Sim, eu também consegui com a ajuda da Embaixada de Cuba, que me ajudou a fazer essas pessoas. Senão... A Embaixada de Cuba no Brasil... A Embaixada de Cuba no Brasil viu a minha exposição, que eu fiz essa exposição em Brasília. Aí eles começaram, eu disse, eu quero participar junto com vocês. Aí, que legal. Quando eu disse, então eu vou para Cuba fazer esse livro. E aí, tudo que tu precisar em Cuba, a gente vai ajudar. As coisas importantes, porque o resto eu já tinha feito fotos. Aí quando eu cheguei lá, isso que me interessava mesmo, eles me ajudaram. Muito interessante. Outro detalhe que eu queria te perguntar, a respeito da música propriamente dita. Aqui também nós citamos o Los Van Van, foi citada, eu acredito aqui que no texto de orelha de capa, Buena Vista Social Club, que também tem um destaque muito grande. E aqui nós temos anônimos dançando, tu foste em boate também. Fui, é que lá em Cuba, em todas as cidadezinhas tem a Casa de la Música. E que sempre tem apresentações e tem, todos os fins de semana, ou diariamente os turistas têm para dançar. Eles dançam salsa o tempo todo. E outro detalhe, assim, já que nós temos o programa, ele tenta aprofundar sempre nos mais diversos pontos das imagens, evidentemente quem for ler o teu livro, a menos que seja da área de fotografia, não vai ter tanta noção das técnicas ou tipos de lentes, de como que foi feito. O que tu poderias revelar desse making off, assim? Como é que foi a escolha de lentes, de profundidade na hora de fazer as fotos, da parte de técnica de fotografia propriamente dita? A técnica é a coisa que eu menos me preocupei. O tempo todo que não me preocupo, eu me preocupo com o olhar de ver o que eu estou fotografando. Então eu não sei, eu sempre, para andar pela rua, eu sempre ia com a minha câmera e uma lente só. Qual que é a tua câmera? A minha câmera é Nikon D700, que eu fotografei aí. E com uma lente... Uma grande angular? Não, uma grande angular não, com uma 80-200. 80-200. E ia com a outra, mas assim, dificilmente eu vou conseguir. Primeiro que para carregar é muito difícil. Você tem que usar aquele eu não gosto de colete com as lentes no bolso. E outra coisa, tu tá trocando lente na hora que tu encontra aquela pessoa, eu já, sabe, vou trocar lente, aí tu já perde toda... Eu não gosto de trocar lente, eu sempre uso a mesma... E o trabalho de edição, teve muito trabalho de edição ou as fotos saíram tal como foram feitas? Fizeste edição das fotos? Não. Muito pouco. Eu só arrumei a luz das fotos.
E que outros pontos tu poderias compartilhar conosco, assim, de dificuldades? Bom, tu citaste até que tinha alguns momentos em que a pessoa dizia, olha, são só 2, 3 fotos, ou por que você Eles está diziam, tirando a foto? eu O que cobrou $1, né? Não, eu conheci. Não, por exemplo, isso que tem uns que ficam lá parados, assim, é só uma foto. Eu disse, não, uma foto só não consigo tirar, eu tenho que tirar várias. Não, então tem que pagar mais. Não, esse aí, 2 casos assim de pagar. Ou as pessoas na rua que eu abordava. Eu ia fotografar, assim, 5 fotos. Não, é só uma. Não, só uma. Eles acham que só tirando uma vai ficar boa. Não, é sempre. Tem que pegar a pessoa. Eu conversava com as pessoas e ia fotografando, porque o que eu gosto é de interagir com a pessoa. Vou fotografando e falando, eu vou... Eles acham assim, ai, para que tirar... Todos me perguntam, para que tirar tantas fotos? Só uma já dá. Não, não é assim. E qual cidade que mais te marcou? Qual situação de todo esse roteiro? Ou lugar, ou pessoa, enfim, Ai, o que mais Eu vou dizer, Vinhares, que é uma cidade do... Vinhares é lá, é a cidade que tem a plantação de tabaco, que eu gostava de ir lá fotografar, falar com as pessoas, ver como é que eles faziam como é que eles fazem o tabaco. E isso aqui é numa cidade mais de montanha. Depois, nas praias, eu gostava de tudo, assim, o Caio Coco, os cais são as ilhas que tem essas... Aquela água maravilhosa não é impossível de não fotografar. Então, tudo no interior eu ia e eu gostava. A cidade, tem a outra aqui assim que eu sugiro para as pessoas conhecerem. Porque geralmente quando tu vai fazer um pacote de turismo para Cuba, eles dizem Havana, Varadeiro e Caio Largo, são lugares mais turísticos. Por exemplo, poucas pessoas que vão não conhecem Vinhales, o interior Caio Coco, Caio Santa Maria, esses lugares as pessoas não conhecem. Trinidad, são os lugares mais interessantes que tem para conhecer. Você tem que fazer uma pesquisa antes de ir, não conhecer só os lugares turísticos. E pesquisar até, porque senão não teríamos aqui esse livro com todas essas fotografias e diversidade de pessoas, de lugares, enfim. Eu vou dizer assim, ó, eu fui atrás da dança, então cada lugar eu queria conhecer como eles faziam, como eles dançavam, como eles... Eu entrei em aulas de salsa lá para ver como é que é a diferença deles no Brasil dançando. Então, todos os lugares têm essa casa de dança que eu disse. E assim, tem outra coisa, muitos turistas europeus vão para lá. E é impressionante como eles dançam bem salsa, porque eles todos fazem aula no lugar deles. E a propósito disso, tu falaste em diferenças. Quais são então as diferenças da dança entre a que é praticada no Brasil e a que é praticada em Cuba? Não, porque, por exemplo, o meu professor é cubano. Então, porque tem assim uma salsa que é salsa de Hollywood, que é diferente a salsa de Hollywood, que é nos Estados Unidos. Sim. É diferente. Então, como eles dançam, assim, tu vê os erros, aí eles te corrigem o que está errado. Por exemplo, cada um dá aula, tem muitos que dão aula de salsa em casa, eles ganham dinheiro assim, vai lá na minha casa e eu te dou aula de salsa deles, já é uma maneira deles ganharem, sabe? Então, assim, que eu fiquei impressionada, como é divulgada a salsa no mundo inteiro. Como eles fazem aula de salsa, vão para lá para aprender mesmo. E todo mundo, assim, se apaixona vai por causa da dança, se apaixona pelo povo, porque o povo é super, assim, receptivo e eles amam o Brasil, os brasileiros. E as bebidas, tomaste lá o mojito? Claro, o tempo todo, né, o mojito. Muito bom. Nós estamos chegando na reta final do programa e nós poderíamos aqui ficar horas ainda falando de fotografias e curiosidades do que foi vivenciado lá, mas eu acredito que aqui conseguimos traçar uma breve síntese, digamos assim, do que o pessoal pode encontrar nessas mais de 300 páginas, recheadas de fotos, relatos, trechos de depoimentos, descrições. Então não faltam aqui subsídios para o sujeito fazer, digamos, a pesquisa prévia que tu falaste para ir a Cuba. Dá uma folhada no livro, já é uma boa pesquisa. E outra coisa, ficar na casa das pessoas, que eles alugam os quartos e daí tu vai conhecer melhor Cuba, não muito turístico. Então, eu vou pedir que neste minuto final tu toques num ponto que acredites que não tenha sido bem abordado, faça tuas considerações finais, digamos assim. Gostaria primeiro de dizer que as pessoas têm... Porque Cuba mudou muito, desde a primeira vez que eu fui, 2009 a 2014, muitas coisas mudaram. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que visitar Cuba. E até uma oportunidade de olhar meu livro mesmo.
para ver o que tem de diferente em Cuba, visitar Cuba e visitar os pontos que não são muito turísticos. Por exemplo, Varadeiro é muito americanizado já. Então, conhecer o povo, tentar falar com as pessoas, ficar na casa das pessoas, a comida que tem em Cuba, que é interessantíssima de lá mesmo. Então, é isso que eu quero dizer. Procurem vivenciar mais o povo e as coisas boas que tem lá. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a jornalista e fotógrafa Lisete Guerra, ela que acaba de lançar aqui em Caxias do Sul o livro Cuba. E, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.